Glória a Deus. Acharam aí? Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, então. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito daquilo que eu vou chamar do lamento de Deus. Mas Deus lamenta algo, pastor? Ao meu ver, sim, ele lamenta. Nós lamentamos, né? Nós, muitas vezes, nos lamentamos de tantas coisas. Tem até um livro na Bíblia chamado Lamentações, né? A diferença das nossas lamentações, do lamento de Deus, é que nós lamentamos da vida, lamentamos da nossa sorte, lamentamos dos nossos infortúnios, não é assim? Lamentamos daquilo que a gente deveria ter feito e não fez, lamentamos porque alguém deveria ter nos ajudado e não ajudou, e assim vai, né? As nossas lamentações são as mais diversas, as mais variadas, mas geralmente dentro disso, né? Lamentando ali da nossa sorte ou lamentando os nossos infortúnios. Agora, Deus, quando ele lamenta, Deus ele é perfeito, né? Então, a única coisa que Deus lamenta é dele querer fazer mais na nossa vida e a gente não deixar. Na verdade, Deus lamenta a nosso respeito, né? Porque nós não fazemos aquilo que Deus espera de nós. E aqui em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, isso fica muito claro. Na verdade, vamos começar no 28 para fazer mais sentido, mas eu vou explicar até o que é que está acontecendo. Moisés aqui está falando com o povo e relembrando eles daquela ocasião aonde Deus quis se manifestar ao povo de Israel, quis falar diretamente ao povo. E Deus, então, fala com Moisés, Moisés fala com o povo, olha pessoal, dia tal, assim, desse jeito, Deus vai se manifestar com vocês, né? Deus vai falar face a face com vocês, como fala comigo. E aí foi todo o povo, imagino que estava todo mundo animado, né? E aí quando eles estão chegando lá, Moisés diz, olha, naquele monte ali, quando eles olham para o monte está pegando fogo, está fumegando, né? Está levantando aquela fumaça grossa, de dentro do monte começam a aparecer clarões, assim como relâmpagos, estrondos e tal. Adivinha o que acontece? O povo não quer entrar ali mais de jeito nenhum, né? O povo fica com medo, diz, não, Moisés, mas de jeito nenhum. E Moisés diz, vamos gente, não precisam ter medo, né? Venham aqui, é Deus, Deus vai se manifestar, Deus vai falar com vocês. Ele diz, não, de jeito nenhum, faz o seguinte, Moisés. Aí os anciãos do povo falaram para ele, faz o seguinte, vai você vai lá, você entra na presença de Deus, você escuta o que Deus tem a falar, depois você vem aqui e conta para nós. E aí nós vamos fazer tudo aquilo que Deus mandar. Nós nos comprometemos a fazer aquilo que Deus mandar, mas a gente não quer receber direto de Deus, porque a gente está com medo de Deus. Então vai lá você. E Moisés está relembrando o povo esse episódio. Aí diz assim a Bíblia, né? O nosso versículo é o 29, mas vamos começar no 28 para dar sentido. Deuteronômio 5, 28. Quando o Senhor, Moisés falando para o povo, né? Lembra disso. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, e aí vamos parar, vamos lembrar o que eles disseram. Moisés, vai você, Deus vai falar com você, e tudo que Deus te mandar, nós vamos cumprir. Essas palavras que Moisés está fazendo menção. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem, né? Eles estavam errados de não querer ir para a presença de Deus, mas Deus diz, mas aquilo que eles falaram está certo, se eu mandar o recado através de você e eles cumprirem, então é isso que eu quero que eles me obedeçam, é isso que eu quero, é isso que Deus está falando, 29. Quem me dera, olha só, olha o lamento de Deus, né? Olha Deus lamentando, eu dizendo assim, ó, quem me dera, já falou isso alguma vez, né? Assim, quem me dera tal coisa acontecesse, quem me dera eu conseguisse aquele outro, né? E Deus está dizendo, ó, quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre
me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Olha que palavra tremenda. Quando eu li isso aqui, entrou assim, mas muito forte no meu coração. Olha o que Deus está dizendo. Olha, se eles fizessem isso, a gente já vai ver os pormenores, né? Mas se eles fizessem isso, tudo iria bem para eles, para os seus filhos, e isso para sempre. É muito interessante, porque há pouco, quando eu falava que a gente lamenta, geralmente a gente lamenta porque as coisas não estão indo bem. Não é assim? Né? A gente lamenta, como eu dizia, dos nossos infortúnios. Poxa vida, eu queria que fosse assim, mas não é daquele jeito. Que eu estou sofrendo, que eu estou passando por isso. Mas olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que se a gente fizesse o que Ele manda, então não ia ter motivo para a gente lamentar. O lamento de Deus é que a gente não está cumprindo a palavra. Porque se a gente estivesse cumprindo a palavra, nós não estaremos nos lamentando. Por quê? Porque ia acontecer isso aqui. Isso aqui é Deus falando. Assim, tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Então Deus está dizendo, olha, quem dera eles fizessem isso. Porque Deus sabe que eles não vão fazer. Que eles não estão fazendo, né? Agora, se eu e você hoje decidimos fazer essas coisas, então nós vamos viver isso aqui. Assim tudo irá bem para eles e para seus filhos, e para os filhos deles para sempre. A Bíblia está dizendo tudo irá bem. Vai ir bem na nossa saúde, vai bem na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus, vamos ter comunhão com Deus, vamos buscar Deus, vai ser algo maravilhoso, né? Na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa família, quer dizer, tudo é tudo, amém? Tudo iria bem, não só para nós, mas para os nossos filhos, e não é só uma temporada, esse mês as coisas estão boas para mim, esse ano foi uma bênção, ano passado já foi difícil, não, tudo iria bem para sempre. Repito, é o próprio Deus que está falando isso. Só que o lamento de Deus é que ele sabe que o povo, por mais que estivesse falando assim, nós vamos fazer o que o Senhor manda, não iriam fazer. Mas se nós hoje, e claro que a regra é essa, né? É falar que vai fazer e acaba não fazendo. Mas se nós hoje formos a exceção à regra e de fato decidimos viver isso aqui, então é o que vai acontecer na nossa vida. E aí Deus não vai precisar lamentar a nosso respeito. Pelo contrário, Deus vai se alegrar com nós. E é isso que Deus quer. Ele diz, aí vamos voltar um pouquinho ali para o 29, para ver mais detalhadamente, né? Que Deus fala aqui 3 coisas que Deus esperava do povo lá de Israel. E essas mesmas 3 coisas é o que Deus espera de mim e de você hoje. Amém? E que se nós fizermos, Deus está dizendo, tudo irá bem para eles, para os filhos deles, para sempre. O que são essas 3 coisas? Deus diz, quem dera eles sempre tivessem tal coração. Que coração? Vamos lembrar das palavras deles. Moisés, tudo que o Senhor mandar, nós vamos fazer, nós vamos cumprir. Então eu penso que quando Deus fala aqui, né, que quem dera que eles sempre tivessem tal coração, é um coração disposto a obedecer. Ou como Davi disse lá no Salmo 51, um coração pronto a obedecer. Coração pronto a obedecer, isso é o coração disposto a obedecer. Não importa o que é que Deus vai mandar. Não, eu vou obedecer, eu vou cumprir. Já é uma predisposição para cumprir. Não é aquela coisa assim, não, vamos ver o que é, depende do que é, eu faço. Depende do que não é, eu não faço. Se eu gostar do que Deus está mandando, aí eu faço. Se eu não gostar, eu não faço. Não, é aquela já disposição. Olha, eu não sei nem o que Deus vai falar, só sei que tudo que Deus fala é bom. Amém? Então, seja o que for que Ele me mandar, eu vou cumprir. É esse coração que nós precisamos ter. Essa disposição de fazer, e não é só fazer por fazer, mas fazer de todo o nosso coração. E a Bíblia fala muito sobre isso, sobre essa disposição de coração
para fazer as coisas. É aquela conversa lá da esposa com o marido, né? E ela diz assim: olha, eu não queria que ele fizesse, eu queria que ele quisesse fazer. É muito diferente, né? Não, eu fiz o que Deus mandou. Na verdade, eu nem queria fazer, né? Mas já que Deus mandou, então eu vou lá. Não, quer dizer, eu tô fazendo a coisa obrigado. Mas é diferente quando eu tenho essa disposição de coração. E aí eu faço aquilo que Deus não faz, mas eu faço com alegria de coração. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nos seus mandamentos sente grande alegria. Então não é só eu obedecer, porque se eu não obedecer, né, aí vai vir maldição na minha vida. Não, mas eu ter alegria em cumprir. É isso que Deus está falando. Sempre tivesse em tal coração, um coração pronto, disposto a obedecer. O que mais? E sempre me temessem. Por quê? Porque aquele povo está falando isso porque viu a glória de Deus, viu o monte fumegando. E aí eles ficaram com medo, eles temeram a Deus. Ai, meu Deus do céu, se a gente for lá, acho que a gente vai morrer. Não, Deus é muito poderoso. Olha, não, Moisés, vai você que a gente está com medo de Deus. E Deus está dizendo, bom, quem dera que se eles sempre temessem. Porque se a gente for ver, a pessoa que desobedece a Deus, que comete um pecado, ela faz isso por quê? Porque ela não temeu a Deus. Se ela temesse a Deus, ela não faria. Mas ela fez porque ela não temeu a Deus. Não importa o que Deus quer, não importa se isso é pecado ou não, não importa se se entristece ou não, a Deus ou não. Eu quero fazer, eu vou fazer e pronto. Mas se eu temer a Deus, ou como Deus disse aqui, sempre me temesse, aquele temor ser contínuo no meu coração, não é eu respeitar Deus, não, Deus é poderoso. Deus, quando desce na terra, um monte fumega, amém? Né? Ele é um ser grandiosíssimo, poderosíssimo, não existe nenhum como ele. Eu tenho que temer a Deus. E aí o que mais? E guardassem todos os meus mandamentos. Olha só, é muito interessante porque tudo que Deus quer de nós é obediência. E aí a obediência vai passar por essas três coisas: um coração disposto a obedecer, um coração disposto a ouvir, um coração cheio de temor, temer a Deus, e aí a consequência, guardar todos os mandamentos. Então não é muito que Deus pede de nós, essas três coisas, né? Coração pronto a obedecer, temer a Ele e guardar os mandamentos. E se nós fizermos isso? Deus está dizendo, se eles fizessem, eu faria com eles, mas se nós fizermos hoje, é o que Ele vai fazer. Assim tudo iria bem para eles e para seus filhos para sempre. É interessante que esse não é o único lamento de Deus. Claro, na Bíblia a gente vai achar até outros, né? Hoje eu quero falar só de dois, mas aqui no Salmo 81 a gente encontra um outro lamento também de Deus, inclusive muito parecido até com esse. Você vai ver que o lamento de Deus, como eu dizia há pouco, é sempre com relação à nossa falta de resposta a Ele. Ou, como eu pregava aqui na quarta-feira, né, da gente não corresponder com Deus, não corresponder com os benefícios do Senhor, e o que Ele espera de nós é justamente isso. Então o Salmo 81, 13 diz assim: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Percebe que isso é um lamento de Deus? Se eles fizessem, se eles andassem no meu caminho. Mas Deus está se lamentando, está dizendo o quê? Mas eles não amam, mas eles não querem, mas eles não me obedecem. E aí, eu e você precisamos nos perguntar, será que Deus também não está se lamentando a nosso respeito, não está levantando um lamento a nosso respeito? Dizendo, se esse meu filho entendesse, se esse meu filho me obedecesse, se esse meu filho tivesse o coração correto. Nós não temos que causar lamento em Deus, pelo contrário, nós deveríamos causar alegria, prazer em Deus. Quando Deus vai falar do Jó, Deus lamenta de falar do Jó? Não, Deus tem orgulho de falar de Jó. Viste o meu servo Jó? Quando Deus vai falar de Jesus, o que Deus fala? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Se nós somos cristãos,
e de fato somos, se estamos na palavra, seguindo a Cristo, então nós temos que ser cristão é isso, é ser igual a Jesus, igual a Cristo. Cristo dava prazer ao Pai, o Pai quando ia falar dele, diz, esse é o meu filhão, não é isso? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho um grande prazer, e é isso que Deus deve falar de mim, de você, e não assim, se ele me obedecesse, se ele me tivesse ouvido, mas enfim, vamos ver lá o que teria acontecido se Israel tivesse escutado a Deus, tivesse andado nos seus caminhos. Veja que não é muito diferente do que Deus fala em Deuteronômio. Novamente, o que é que Deus quer aqui? Por que Deus lamenta? Porque o povo não está obedecendo. Perceba que a ênfase é sempre essa, a falta de obediência a Deus, de escutar a Deus e de decidir andar nos caminhos do Senhor. Vamos ver. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, o que aconteceria? Eu derrotaria logo, não ia demorar, logo os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se submeteriam a Ele, e isso duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém. Deus está dizendo, se vocês me ouvissem, se vocês andassem no meu caminho, eu derrubaria os inimigos de vocês, eu lutaria as guerras de vocês, logo, aquela batalha que às vezes está anos ali enfrentando, Deus dizia, logo eu te dava vitória. Voltaria a minha mão contra os seus adversários. Aquelas pessoas que odeiam ao Senhor se submeteriam a vocês. E quantos estão se submetendo àqueles que odeiam a Deus? E às vezes até zombando da fé da pessoa e tal. E a Bíblia diz, aqueles que odeiam o Senhor se submeteriam a vocês. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Sempre quando eu leio isso, eu penso em dois tipos de manifestação de abundância. Deus nos suprindo em duas áreas. Quando Deus fala o trigo mais fino, remete ali ao pão, ao alimento, ao sustento. Eu acho que não dá para a gente desvincular isso muito da nossa vida financeira, do nosso sustento. Deus está dizendo, olha, em outras palavras, eu daria para vocês o melhor dessa terra, como em outra passagem bíblica Deus promete. Amém? Eu daria para vocês o melhor dessa terra, porque lá diz, se quiserdes e me ouvirdes. Qual que é o lamento de Deus aqui? Não é a mesma coisa? Não me escuta e não anda no meu caminho. Então logo Deus está dizendo, olha, eu daria o trigo mais fino, eu daria o melhor dessa terra, o melhor sustento. E aí a Bíblia diz, e o mel, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Muitas vezes na Bíblia, na palavra, a rocha, ela é sinônimo da palavra de Deus. Ela representa a palavra de Deus. Então, quando eu penso isso, o mel escorrendo da rocha, é aquele alimento espiritual, é aquele alimento adocicado, é aquele alimento que nos sustenta. Não sei se você vai entender, mas que escorre assim, ó, amém, da rocha, que escorre da palavra de Deus. É quando você abre a Bíblia e aquilo te alimenta, e aquilo te fortalece, e aquilo te levanta. Amém, igreja? E é isso que nós precisamos, é esse duplo alimento, é o alimento físico e o alimento espiritual. E Deus está faltando, não faltaria nada, seria o melhor tipo de trigo e o mel mais fino, o mel que escorre da rocha. Amém? Então, olha só, Deus está se lamentando porque o povo de Israel não quis fazer. E aí a pergunta de hoje é, será que Deus também não está se lamentando a meu respeito? Se lamentando, não, Deus não está lamentando, Ele não faz o lamento sobre si, força de expressão. Será que Deus não está lamentando a meu respeito, ou a seu respeito? Amém? Mas que, pelo contrário, que a gente decida ter esse coração, aquele coração pronto a obedecer. Sempre tema ao Senhor, obedeça os seus mandamentos, ande nos seus caminhos. Aí, juntando uma passagem bíblica com a outra, aí tudo irá bem para nós, para os nossos filhos, para sempre. Aí
Deus vai abater os nossos inimigos, vai se sujeitar a nós, aquelas pessoas que odeiam ao Senhor. E Deus vai nos saciar com o trigo mais fino e com o mel sair da rocha. Que nós possamos hoje decidir, que Deus não lamente a meu respeito. Pelo contrário, que Deus se alegre, que Deus possa falar a meu e a seu respeito algo semelhante que ele fala de Jesus. Esse é meu filho amado, esse me dá prazer. Por quê? Porque ele tem o coração correto, porque ele me teme, porque ele anda nos meus caminhos em nome de Jesus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Aleluias, louvado seja o Senhor.